Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, também minha gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal Voz Clamando no Deserto e a mais um quadro que é Adolescente de Deus. Para tanto estaremos tratando aqui, dentro desse quadro, da lição número 9, que tem como tema, a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua presença e te agradecemos, Senhor, por este momento. Senhor, que aqui vamos estar. Te agradecemos, Senhor, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Pai iminente, que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor divino nos buscar. Nos abençoa durante esse período aqui. Senhor, abençoa nossos adolescentes. Salva aqueles que não são salvos. Faz a tua obra, Senhor, em nosso meio. É o que nós te pedimos, ó Pai. Já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Está aqui abrindo conteúdo. Terceira viagem missionária. Ele fez isso durante a mensagem, que é o texto bíblico, o versículo bíblico de início. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Atos 19, 10. Então, o que nós aprendemos aqui de início é que precisamos persistir, fazendo a obra do Senhor de forma incansável, até que nos locais em que já temos passado, porque Paulo fez isso, ele passou por locais, na verdade ele até iniciou essa terceira viagem, passando por locais que ele já tinham fundado igreja, e ali ele foi acompanhar a questão do amadurecimento ali daquelas igrejas, daqueles irmãos. Da mesma forma, igualmente, precisamos nós termos essa compreensão dessa importância, que além de pregar o evangelho, precisamos estar preocupados também na questão do discipulado e do acompanhamento destes irmãos e dessas irmãs que serão agregados ao aprisco de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos descobrir. Viajaremos com o apóstolo Paulo pela sua terceira rota missionária. Nesta oportunidade, o missionário foi em um número bem maior de cidades, pois eram diversas igrejas e pessoas para visitar. Alguns imprevistos ocorreram. O apóstolo precisou ajustar sua programação em determinados momentos. As dificuldades não pararam o apóstolo, pois o importante para ele era pregar e dar assistência às igrejas. Compreendemos, amados, por certo, que há muitos percalços para a igreja, Nós que estamos aí no dia a dia, principalmente a questão do contingente e em alguns trabalhos da igreja, principalmente quando é a questão do evangelismo, culto ao livre, nós observamos uma certa comodidade, dos irmãos no momento presente. Isso eu falo em caráter, amados, geral da igreja. Nós vemos muitos congressos acontecendo, muitos grupos, dentro das igrejas, dentro do ministério. E isso tem minado, isso tem reduzido o interesse no que diz respeito ao ID de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, diante disso, há uma perda, há uma falha nossa
Porque o exemplo do apóstolo Paulo, que nos deixa aqui dentro dessa lição, é que nós temos que ser firmes, ele mesmo disse, constantes, sempre abundantes. A igreja não foi chamada unicamente para a questão congregacional. Pelo contrário, a igreja ela foi chamada para o evangelismo, para a proclamação do evangelho, para trabalhos que vise sair das quatro paredes, em busca daqueles que precisam ouvir falar do Senhor Jesus. Nós vemos pela palavra de Deus que aquela mulher, ao ouvir falar de Jesus, ela gerou nela uma fé tal que não só levou aquela mulher a ser beneficiada através desta fé, em estar indo até Jesus, ter a resposta da sua necessidade de tanto tempo, 12 anos de fluxo de sangue, perdendo sangue, como também passou, né, a ser discípula do Senhor Jesus, para fazer parte da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o campo lá fora, amados, existem diversas pessoas, diversas condições pela quais encontraremos as pessoas em que a questão política, a questão social, né, em que a prefeitura, em que o órgão público tem responsabilidade, né, dado à Constituição brasileira, na questão da saúde, da educação, que todos nós temos direito pela Constituição, porém há fatores que aí são limitados com respeito a suprir a necessidade dessas pessoas, onde a medicina não vai chegar, onde os recursos e a boa política que venha a ser realizada por um político poderá trazer o resultado em que só o evangelho pode trazer. Essa mulher, ela gastou o dinheiro com seus médicos, todo o dinheiro que ela tinha, todos os recursos. Mas diz a Bíblia, e se importa em dizer, em deixar esse detalhe, que ouvindo ela falar de Jesus. Então, neste trabalho missionário, amados, nós encontramos pessoas, né, com necessidades de caráter emocional, psicológico e espirituais, em que precisa ouvir falar de Jesus, para que ela tenha fé na pessoa bendita do Senhor Jesus e ter a resposta a priori para essa necessidade, mas para a necessidade maior que abrange a todos, independente da situação que podemos encontrar nesse trabalho missionário e evangelístico, que é a salvação das suas almas. Então, logo para isso, precisamos abundar nesse trabalho. Que o Senhor continue levantando obreiros para a sua seara, porque Ele mesmo disse, o Senhor Jesus, por conta de tudo isso, Ele disse, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Ou seja, Ele mandou ir plantar, Ele mandou ir ceifar. Há poucos ceifeiros. É grande a seara, mas poucos são os ceifeiros. Já há um campo pronto para ser colhido. Pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, porque esta obra é do Senhor Jesus. É Ele que convence, por mediante o Espírito Santo, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então fica aqui como uma hipnose, né? Depois perseguiremos pelo conteúdo do que representa e o ensino que fica dessa terceira viagem de Paulo. Reconhecer a importância do cuidado daqueles que já estão dentro da igreja, mas jamais, por conta disso e devido a essa demanda, negligenciarmos com respeito ao que é prioritário como a vocação da igreja pela qual ela foi chamada. Para pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ensinando as nações e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Viajaremos com o apóstolo Paulo pela sua terceira rota missionária. Nesta oportunidade missionária foi em um número bem maior de cidades, pois eram diversas igrejas e pessoas para visitar. Alguns imprevistos ocorreram. O apóstolo precisou ajustar sua programação em determinado momento. Lemos aqui, né? Vamos prosseguir. Passado algum tempo em Antioquia da Síria, após a segunda viagem missionária, Paulo percorreu a Ásia Menor e a Europa. Ele visitou igrejas que já existiam para ensinar e fortalecer a fé dos irmãos, consolidar a liderança. Vemos que o apóstolo não só plantava igrejas, mas também acompanhava o crescimento delas. Ele ensinava, dava assistência, preparava a nova liderança. Leitura bíblica em classe, Atos 20, 17 a 24. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. Tendo ele chegado, disse: Vai bem saber de que modo me tenho portado entre vós sempre, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma e que útil seja, ensinando-vos publicamente de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, sendo o que o Espírito Santo me testifica, de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho, olha só, do Evangelho da graça de Deus. A pergunta que fica e não quer se calar diante dessa leitura que fizemos bíblica é o que tem sido mais precioso para nós. A nossa família, os nossos interesses pessoais, particulares, ou o reino de Deus. Com a compreensão de que aquele que entregou a sua vida por nós, para nos conceder a vida eterna e uma comunhão com Deus, nós, de igual modo, precisamos entregar a nossa vida aos interesses do reino de Deus. E nunca diferente disso. A questão da vocação da igreja, ela não pode ser simplesmente mais uma responsabilidade nossa. Não, ela tem que ser a prioridade nossa. A prioridade, né, para que nós, a exemplo de Paulo, né, não termos a nossa vida, né, mais preciosa do que a vocação pela qual o Senhor tem nos dado. O Senhor nos salvou para nós divulgarmos essa salvação, para nós passarmos para outro, para ter essa expectativa gloriosa da vida eterna com o Senhor Jesus. As atividades missionárias do apóstolo. A Bíblia nos relata que todos os moradores da Ásia Menor, tanto judeus como gentios, ouviram o Evangelho por meio de Paulo, que contava com a ajuda de Timóteo e Erasto. Através de sua visita, ou pelo contato com outros irmãos igualmente atuantes na obra de Deus, Paulo ficava sabendo da necessidade das igrejas, fazia algo para ajudar. Por exemplo, quando estava em Éfeso, Paulo foi informado dos problemas da igreja de Corinto e por isso escreveu uma dura carta aos coríntios e avisou que iria visitá-los. Ao sair de Éfeso, de passagem por Troade, Paulo esperava encontrar Tito para saber dos irmãos em Corinto e dos desdobramentos de sua instrução, que sua instrução teve na igreja. É isso que precisamos ter em mente. É isso que precisamos ter em mente. O que nós está sendo ensinado, estamos pondo em prática, está havendo efeito, o trabalho de discipulado, o trabalho pastoral dentro das nossas igrejas. Essa preocupação nós também temos que ter com respeito aos resultados, né, à luz da palavra de Deus e da sua vontade. Porém, isso não foi possível. Somente algum tempo depois, o missionário encontrou Tito e recebeu as notícias de Corinto. E assim, Paulo escreveu outra carta aos Coríntios. Seguindo sua rota, partindo da Macedônia, Paulo seguiu para Corinto e Grécia, realizando uma parada de 3 meses. Nesse momento, ele escreveu a carta ao Romano.
irmãos que ele ainda não conhecia. A intenção de Paulo era retornar para Antioquia da Síria, partindo da Grécia, mas uma conspiração de alguns judeus contra a vida de Paulo alterou seu plano. Por isso, ele voltou pela Macedônia. Assim passou a festa da Páscoa em Filipos e de lá navegou para Troade. As atividades missionárias do apóstolo. Ele então cruzou as costas da Ásia Menor. Paulo tinha pressa de chegar em Jerusalém a tempo do Pentecoste, do dia de Pentecoste, celebrado 5 dias depois da Páscoa. Assim, fez parada rápida por onde passava. Ele levava o dinheiro dos irmãos de Coríntio para ajudar a igreja em Jerusalém. E isso era uma grande responsabilidade que ele conseguiu concluir com êxito. A formação de liderança. Nessa terceira viagem, vemos uma liderança sendo consolidada sob a coordenação do apóstolo Paulo. O autor de Atos apresenta diversos líderes que se destacaram ao lado de Paulo. Timóteo e Erasto acompanhavam Paulo, o apóstolo, em toda a Ásia Menor, e assim aprenderam como pregar, plantar igreja e resolver problemas. Timóteo se destacava como um grande cooperador de Paulo, quer dizer, melhor dizendo, Timóteo, né? Se destaca como um grande cooperador de Paulo. Além de ter acompanhado o apóstolo, pela Ásia foi enviado para a Macedônia e para Coríntio a fim de dar assistência às igrejas. Timóteo que recebeu o dom pastoral, né? Pela imposição da mão de Paulo. Tito igualmente era um fiel companheiro, auxiliador e um bom mensageiro. Priscila e Áquila eram casados. Eles migraram de Roma para Coríntio para conhecer o apóstolo. Com o passar do tempo, eles se tornaram grandes amigos e fiéis companheiros. Em Atos, eles aparecem instruindo apoio sobre o caminho de Deus. Os presbíteros de Éfeso também são mencionados por Lucas, que destaca um episódio que ocorreu em Mileto. Paulo reuniu-se com o presbítero para encorajá-los e instruí-los em como continuar fazendo o trabalho do Senhor Jesus. Outro detalhe importante, diante dessa terceira viagem de Paulo, e que podemos tomar como ensino, né, é a necessidade do encorajamento. Frente aos comuns percalços, Paulo ele sabia que o que viria sobre ele seria tribulações e prisões, amados. Então, é espinhoso e por isso que é necessário o batismo com o Espírito Santo, amado. Porque o ensino, o discipulado é importante, mas para a obra e o trabalho e para o encorajamento frente aos desafios, é necessário o revestimento do Espírito Santo. E nós vemos essa importância quando nós olhamos para os discípulos, para os apóstolos, que tiveram uma escola teológica cujo mestre era o Senhor Jesus por 3 anos. Uma escola que tinha aulas teóricas e aulas práticas, quando foram enviados e, no momento, receberam autoridade. Porém, antes de ser assunto ao céu, o Senhor Jesus deixou bem claro: ficai em Jerusalém até que do alto, olha, ficai em Jerusalém até que do alto, um hiato de tempo, até que do alto sejais revestidos de poder. A partir daí ele diz o propósito no versículo: e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Então, o revestimento de poder, que é o batismo no Espírito Santo, não é para falarmos em língua dentro da igreja. Não é também para ser um termômetro adolescente de Deus, meu adolescente. Ser um termômetro do crente espiritual dele. Porque ele parou, deixou de falar, ou algum tempo, ele esfriou na fé. Não. Isso é antibíblico. Porque o Senhor Jesus deixa bem claro, o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus, diante dos apóstolos, deixou bem claro os discípulos ali: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E ser-me-eis testemunhas. Por quê? Por conta das prisões
por conta das tribulações, por conta dos espinhos pertinentes a esta carreira, onde somente a fé nos dará a condição, observe, a fé, não é o falar em línguas constantemente, como termômetro de fé e de comunhão com Deus, é a fé que vai fazer com que nós cheguemos até o fim, exemplo das palavras do apóstolo Paulo. Combati o bom combate, olha só. Antes, acabei a carreira, guardei a fé. A despedida deles foi comovente. Quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou. Então todos choraram muito e abraçaram e beijaram Paulo. Estavam tristes, especialmente porque ele lhe tinha dito que nunca mais iam vê-lo. Então eles o acompanharam até o navio. Paulo tinha sido pai da fé, na fé daquelas pessoas, um amigo, mas era a hora de partir. A igreja ali estava preparada para continuar servindo ao Senhor, sob a coordenação de novos líderes. O desfecho da terceira viagem missionária. Sensível à voz do Espírito Santo, Paulo percebeu que seu trabalho na Ásia Menor, Macedônia e Acá estava terminando. O apóstolo esforçou-se para formar uma liderança sólida nesse lugar. Ele queria garantir que as igrejas estivessem bem estabelecidas para continuar adorando a Deus, fazendo o trabalho missionário. As perseguições contra ele, as tentativas, olha só, de matá-lo estava cada vez mais intensa. E ele sentia que precisava pregar o evangelho onde havia oportunidade. Somente, amados, dentro de uma compreensão a caráter e a luz da palavra de Deus, é que será a válvula motivadora para fazermos a obra. É compreendermos a necessidade daqueles que estão fora, amados. Porque quando negligenciamos nisso, nós estamos mais preocupados conosco. Vendido ao evangelho que se prega hoje em dia nas igrejas, apenas para o eu. Buscando prender o crente ao conforto das promessas de bênção e de vitória. Quando esta garantia já nos dada em Cristo Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, quando Paulo mesmo disse que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas a realidade do corpo da igreja, no exercício da sua vocação evangelística, também de ensino e de cuidado com ovelhas, é de prisões e perseguições. Frente à necessidade, independente dos pecados, precisamos compreender que há uma necessidade. Paulo foi para a Macedônia por conta de um sonho que teve, por conta da compreensão da necessidade daquele homem e daquele sonho que ele teve como direção de Deus, do Senhor. O Senhor Jesus, no capítulo 4 de João, diz que, o texto diz, Jesus vendo que era necessário passar por Samaria, um lugar que era mal entendido e de oposição dos judeus. Oposição nós vamos encontrar, amados. Lugares que são como repelentes para nós, mas precisamos estar ali, suportar a oposição, suportar as ameaças. Mas por conta de quê? Por conta do interesse do reino de Deus e por conta da necessidade. Foi justamente, amado, essa necessidade que fez com que o Senhor preparasse o cordeiro antes até mesmo, né, da criação do mundo. Antes dos fundamentos da terra, Deus já tinha preparado o cordeiro. Porque ele sabia que todos chegariam a uma condição universal de condenação. Quando a palavra de Paulo aos Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós estávamos em necessidade. Quando olhamos para Deus e pelo agir de Deus, pela sua ação providencial, ouvemos que o Senhor, ele usa anjos, ele usa a providência divina através da questão da natureza, tudo preocupado com vidas. O Senhor Jesus, depois de pregar
o dia todo, ao entardecer, diz a palavra de Deus, que ele chamou o discípulo para entrar no barco, mas não foi para ir para casa, não foi para descansar, ainda que isso é louvável, como nós vemos Paulo ficar um tempo ali em Antioquia, na base missionária. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele atravessou o mar para a cidade dos Gadarenos, porque ali havia um homem possuído de uma legião de 2.000 demônios para ser liberto. Por conta daquela necessidade, o Senhor Jesus, ele não só pôs o discípulo no barco e foi para ali, mas como também já enfrentou uma resistência naquele caminho, naquela empreitada pelo demônio, porque a Bíblia diz que ele repreendeu o mar e disse: cala-te, mar, aquieta-te, vento. Era um ato das trevas, um ato de Satanás para impedir a chegada da navegação do missionário por excelência, que é o Senhor Jesus. E que nos deixa o exemplo, que é a necessidade, que tem que ser a válvula motivadora para estarmos imbuídos, fazendo corpo com aqueles que, com o ministério e com aqueles irmãos que estão buscando e pregar o Evangelho a toda criatura, independente quem ela seja, o estado que ela se encontre, independente do local. Lucas aponta que conforme a viagem chegava ao fim, em Tiro e Cesareia, e os irmãos temiam pela vida do apóstolo Paulo e alertavam para que ele não ir para Jerusalém, porque ele seria preso lá. Porém, o apóstolo Paulo estava decidido a ir para Jerusalém de qualquer forma. Paulo sabia que se iniciaria outra fase em sua vida, em seu ministério, qualquer que fosse ela. Deus estava no controle. Ele era um homem obediente a Deus, comprometido com sua causa. Mesmo consciente do sofrimento que o esperava em Jerusalém, não parou pelo caminho e não pensou em mudar a rota dele. Ele foi até o fim. É o que o Senhor espera também de cada um de nós. Concluindo, não só eu, mas você também, meu adolescente. Concluindo, nessa viagem, Paulo circulou pelas igrejas para rever os irmãos. Foi um tempo de reforço do ensino sobre a Escritura, formação de lideranças e despedida. O apóstolo caminhava com Deus, estava atento ao que o Senhor estava lhe dizendo, para onde estava conduzindo. Por isso, não tinha medo do futuro. Ele foi até o fim. Repetindo aqui, 2 Timóteo 4,7, em que aqui já citei: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos, até a próxima programação e compreenda, você que é meu adolescente de Deus. Se coloque a serviço do Senhor. Busque a face do Senhor. Busque o batismo com o Espírito Santo e o revestimento e os dons que o Senhor vai usar você ainda como adolescente jovem na obra do Senhor. Como o Senhor usou aquela criança com aqueles 3 peixinhos e 5 pães para fazer aquele milagre e saciar muitas vidas. No campo, eles estavam no campo. Assim o Senhor vai te usar para, através da pregação do Evangelho, muitas vidas recebam o maior milagre em sua vida. Ter a sua vida salva, seu nome escrito no livro da vida e a convicção plena de que, partindo dessa vida, estarão com o Senhor para todo sempre, na eternidade, em um estado perfeito. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vamos agora estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão dos nossos pecados. Te agradecemos pelo tempo que aqui estivemos, Senhor, conhecendo o conteúdo de mais uma lição dominical. E desta feita, Pai, dentro da classe dos adolescentes. Nos ajuda, Pai, a ver a necessidade, a compreender a necessidade, não nossa, Pai, mas daqueles que precisam,
ouvir falar do teu santo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Batiza, Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Concede, Senhor Jesus, dons espirituais para a tua igreja e ministeriais. Senhor, para que nós possamos fazer a tua obra com excelência, com garra, com intrepidez, Senhor. Faz isso em nossas vidas, na vida da tua igreja. É o que nós pedimos, ó Pai, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.